Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais ouvido em Maastricht e região. Hoje, Papo de Música gravado no Estúdio B das Organizações Concerto. Hoje estamos no comando da madrugada. Silêncio, é madrugada. Nós quatro intrepidamente fomos até a Barra Funda, fomos até o Teatro São Pedro e vimos o começo da nova gestão do teatro com uma produção do Elixir do Amor. Agora nós estamos entornando os nossos elixires e eu pergunto para vocês todos: e aí, finalmente acabou a vergonha alheia no Teatro São Pedro? Acabou. Eu acho que vimos uma produção muito bacana, hein? Eu, pessoalmente, gostei bastante, achei bem redondinho e é o primeiro passo para, enfim, transformar o Teatro São Pedro naquilo que a gente quer, né? E que a gente deseja. Eu acho que foi muito duro fazer críticas no Teatro São Pedro no passado, porque a gente sabe do esforço que sempre tem em torno de uma produção de ópera, mas quando a gente vê que as coisas podem ser diferentes, a gente vê que vale a pena, né? E de certa maneira até ter contribuído um pouco para isso. Leonardo Martinelli, você que assistiu ao lado do chefe Nelson Rubens Kunze, o que é que só você ouviu? Não, olha, eu queria falar uma coisa específica depois, aí os nossos especialistas vocais vão destrinchar a questão aí, mas eu gostei bastante do resultado da orquestra, do trabalho realizado, o trabalho que o maestro Emiliano Patarra fez com a orquestra durante esse período foi bem redondo, teve uma sonoridade bem bacana, né, dentro pelo menos do que eu pesquei, não vi nada assim que você, né, como por exemplo, né, em outras situações que a gente ouviu coisas que não estavam rolando, que estava complicado. Não, achei um trabalho bem honesto, bem bacana mesmo. Mesmo o coro, apesar de algum outro momento sentir que as coisas às vezes não se juntavam, porque não é novidade, a gente já falou disso inclusive nas produções do Municipal também, né? Mas eu achei bem legal. Opa, chegou a pizza! A pizza está chegando, momento manjericão. Después unas pizzas tipo California, tutte mezza a mezza, ma che brutta Ispórnia. Nossa, tá boa essa pizza aí. Aquela de queijo. O Chu passa aquele pedaço. Não, é meu. Mais vinho pra alguém, não? Não, eu vou um brinde pra fazer. Opa! Ei, delícia! Vamos lá? Vamos lá, então. De barriga cheia. O Chu tava falando da orquestra, né? Era só pra ganhar tempo pro Irineu voltar com a pizza, Retoma né? aí, Mas a gente... retoma aí pra... Não, só acho que em cima do que o Chu tava falando da orquestra aí, eu acho que o que me impressionou bastante na orquestra foi o desempenho do Emiliano Patarra, que eu acho que foi acima do que a gente, acima da média dele. Eu acho que ele hoje verdadeiramente fez teatro com a música e acompanhou muito bem e conseguiu imprimir um ritmo ao espetáculo. Acho que talvez até tenha a ver com o fato de já ter regido essa ópera, já ter feito isso, então acho que se sentiu mais seguro e talvez por isso tenha feito tenha tido um desempenho melhor.
Porque eu acho que a orquestra, eu me lembro já de alguns desempenhos razoáveis da orquestra, me lembro no qual aqui o Romeu e Julieta, que o Luiz Gustavo Petri regeu, mas eu acho que com o Patarra foi com certeza o melhor desempenho dessa orquestra aqui, dos últimos anos dele como regente titular. E aí a gente começou falando do que é o calcanhar de Aquiles lá no São Pedro, né? Quer dizer, quando o Chu fala do coro, o coro não existe como corpo estável. O que se paga para eles é uma vergonha sob qualquer padrão nacional ou internacional, né? Ajuda de custa, quando muito, pelo que eu apurei aí com o pessoal. Não é nem ajuda de custa, ajuda de custa, né? Porque custa. Tipo, seleciona uma galera, os selecionados não aceitam ir porque é muito pouco, aí vai uma outra galera. Então, a gente está dizendo aqui que funcionou bem dentro também de uma certa expectativa, né? É evidente que não é um coro profissional, não pode ser comparado com um coro profissional, mostrava muita boa vontade, foi até bem dentro do que podem fazer. A orquestra é uma orquestra jovem, de gente jovem, né? Que tem crescido, tem potencial, mas enfim, ainda não dá para comparar com a orquestra profissional, quer dizer, embora o Zesp tenha feito cada presepada, que até dá para comparar, mas enfim. Mas normalmente, quer dizer, o som que vem do Fosso ainda é som de banda, uns desencontros, uns jazzinhos e abro aqui o concurso cultural, como a ópera se chama Elixir do Amor. Quem tiver ouvido uma dinâmica na orquestra ganha qualquer garrafa da minha adega. Isso ainda ficou faltando. Mas enfim, a gente ficava esperando o desastre, não teve, e evidentemente Emiliano Patarra estava com a música na cabeça e na mão. Ele sabia tudo e sabia o que estava fazendo. Agora, não é por causa disso que todo mundo saiu aplaudindo. Aliás, faz tempo que a gente não via num teatro de ópera, no meio depois de uma área, uma ovação como a gente ouviu hoje, né? O pessoal aplaudia aí por não sei quantos... Eu vou fazer biquinho. Quanto tempo aí, por favor. S'il vous plaît, monsieur Perpetuo. Sébastien Guez. Sébastien Guez. Que qu'il a fait? Il a chanté du Nemo Rino. Bem, cerveja que a gente toma vinho. Enfim, o tenor que estranhamente a gente ouvia alguns senões ao Sebastião Guez no intervalo da ópera. Realmente, se você for medir, quem gosta de ciência tal, quem acha que o time que chuta 10 bolas no gol é melhor do que o que chuta 2, o que chuta 2 ganha de 2-0 às vezes, enfim. Então, se fosse fazer um decibilômetro, talvez ele tivesse, dos 4 protagonistas, ele tivesse a menor voz, o menor volume. Mas eu gostei muito do que ele faz com a voz. Acho que ele tá a voz muito controlada, com uma técnica muito boa. Fez uns efeitos de sfumato, uns efeitos de mezza-voce, trabalhou com muita sutileza, parecia de onde saía, parecia onde ia chegar. E, além de tudo, acho que todo mundo ficou encantado com a qualidade dele como ator, né? Com certeza. Que é não só entrega para o papel, como um domínio da coisa, né? E esse é um exemplo para se dar, Guez, é um bom exemplo para dar para os cantores daqui, que aqui tem material igual e superior a ele aos montes. Mas aí as pessoas ficam arrogantes e preguiçosas e acham que só porque tem aquela voz enorme não precisam trabalhar. Esse é um caso que é o contrário. O material dele não é tão interessante quanto muita gente que tem aí, mas está completamente domado, está completamente dominado. Ele é completamente dono do material. Ele faz com aquilo o que ele quer. E na hora de fazer carreira, muitas vezes é isso que faz diferença. Agora, Irineu, se as pessoas não foram ao teatro necessariamente para ouvir a orquestra, para ouvir os cantores, um amigo nosso não foi necessariamente para ouvir o francesinho, e foi para ouvir a nossa... a musa. Pois é, eu não quis falar da heroína da ópera porque Gabriela Patti tem um setorista no Papo de Música, alguém que só cobre Gabriela Patti. Aí vamos contar no bastidor
Estávamos eu e Marcos Fecchio assistindo a ópera ao lado de João Luiz Sampaio. Eu tava atrás. João Luiz Sampaio, numa certa hora, começou a se abanar com o programa. Não era suficiente. Marcos Fecchio e eu tivemos que abaná-lo numa cruzada de pernas, que não foi exatamente aquela da Sharon Stone, mas parece que causou um grande efeito na crítica especializada. Tá na menopausa, João? Então eu vou fingir que só eu tive essa reação, né? Mas na colação elenco, acho que a Gabriela estava Entorta a língua, João. Chama a Gabriela Patti, João. A Gabriela estava muito bem, obviamente. Mas eu acho que o que chama atenção, para mim, chamou atenção no elenco, eu acho que foi a coesão ali, todo mundo estava bem. O conjunto funcionou muito bem. E isso é uma coisa que a gente não via há um bom tempo no Teatro São Pedro. Eu acho que, seja cenicamente, seja vocalmente, todo mundo funcionou bem. Enfim, até momentos da ópera que são, né, enfim, menos interessantes, enfim, que às vezes são arrastados, funcionaram, porque tanto cênica como vocalmente eles souberam, né, enfim, o Irineu falou do Patarra, o Patarra estava com a música na cabeça, estava com a música na mão. Eu acho que isso era pro elenco todo, né? Tava todo mundo muito... Então, só para deixar claro aqui, Sebastião Guèze, tenor, fez Nemorino, é um cantor francês, né? Isso, um jovem cantor francês. Jovem cantor francês, convidado, ninguém conhecia por aqui. O Marcos Fecchio mandou os links do YouTube do cara, mas antes disso ninguém conhecia. Gabriela Patti, soprano, fez a Dina. Sebastião Teixeira, barítono, Belcore. Foi crescendo com a ópera. No começo dele eu não estava muito convencido, mas o Tião é um artista enorme. Né? Um papel desses é feito para a voz dele. Saulo Javan Baixo, do Camara. Ei. Ótimo, né? Ótimo. Aliás, ele é o cara, de todo esse movimento que aconteceu com o São Pedro aos Trancos e Barrancos, se serviu para alguma coisa, projetou muito o Saulo. Com certeza. Também ninguém conhecia direito. Lá no São Pedro, na estrutura anterior, ele teve muitas oportunidades, aproveitou muito bem essas oportunidades. Existe do Camara vem na sequência de uma série de coisas que ele vem fazendo lá. O público que frequenta o São Pedro conhece e gosta do Saulo aí com razão. E a soprano Tayana Roverso fazendo a Gianetta. Mas eu acho que o que realmente foi muito legal nesse elenco é que ele parecia bem coeso mesmo, né? Todas as partes de duetos, o terceiros funcionaram muito bem. E eles tiveram muito pouco tempo para preparar. Né? O que volta a uma questão que a gente sempre fala aqui, que é o repertório para esse teatro. É fazer título que cabe. Eu lembro que antes, o que eu mais tinha gostado do São Pedro, não por acaso, também foi um Donizetti. Teve um Dom Pasquale lá, com o Fernando Portari, com Rosana Lamosa, com Douglas Rahn e com o Saulo. Os quatro também equilibradíssimos, muito bem. Foi muito divertido. Música que a orquestra consegue tocar e que com vozes daqui você faz um elenco de alto nível. E também tem que dar um crédito aí pro Emiliano Patarra, porque a coisa estava equilibrada. Pelo menos quando os cantores cantavam em solo, duos, muito bem. Quando o coro entrava, é que eu tenho a impressão que o coro encobria um pouco. As vozes tinha umas partes um pouco muito fortíssimas ali. Eu acho que essa observação que o Irineu fez em relação ao Tião, eu falaria do espetáculo como um todo. Acho que ele cresceu, né, ainda no primeiro ato, né, somente depois, sei lá, 20 minutos, né, e foi bem bacana assim. No começo tá ok, funcionou tal, mas aí percebi que o pessoal começou a se sentir mais à vontade, que nós realmente começar a se encaixar, uma naturalidade no canto, e foi muito bacana a partir enfim, né, da metade para o meio do primeiro ato em diante. Eu concordo com o Nelson com relação ao coro, mas eu acho que o problema do coro só vai se resolver quando se criar um coro estável, pelo menos uma base estável que se apresente constantemente no conjunto. Em condições de trabalho decentes, né? Porque senão não adianta. Um vale-coxinha você não forma coro puro. Não forma. Dar estabilidade para exigir, né? Exatamente. Eu acho que isso não vai resolver. A gente volta àquele problema lá atrás, antes do surgimento da orquestra do Teatro São Pedro, que também eram orquestras que eram montadas em cima da hora, ou que vinham de outros lugares para fazer o espetáculo, não funcionava. Não, funcionava bem pior, bem menos do que funciona agora. E era isso, quer dizer, né? Quando você criou uma orquestra estável, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades que tiveram, enfim, desde o começo, a qualidade foi aumentando e aí eles são capazes de fazer um espetáculo como o de hoje. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Agora, eu não sei, eu acho que o que mais me chamou a atenção, a gente pensando dos anos recentes do Teatro São Pedro
e de certa maneira comparando com o que a gente viu hoje, eu acho que foi a concepção cênica e a direção cênica. De cara, os cenários, quer dizer, uns cenários super tradicionais, simples, um cenário só para a ópera inteira. João, vamos dar o crédito para o cenógrafo, porque isso... Silvio Galvão. Silvio Galvão. Esse cara, ele era do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Isso. Pois é, oi Heleninha, quando você puder ouvir esse podcast, entender? O cenário do Castelo Rá-Tim-Bum, porque aí, como falou o João, deu uma solidez na plástica, no visual do negócio, né? Porque antes eu já vi no São Pedro anterior até espetáculos bem dirigidos do ponto de vista de direção de ator. Mas que com um visual que você bate o olho e convence, fazia tempo. Fazia tempo. Eu acho que isso é um diferencial muito importante, porque dá um pano de fundo sólido para o espetáculo, e aí você pode até ter mais atenção. E acho que não é só o cenário, não. Acho que tem que falar do figurino também, da Ingrid Furtado. Da luz do Fábio Rett, que também muito bom gosto, muito eficaz. E aí cria um pano de fundo sólido para que a direção de atores trabalhe. E eu gostei muito da direção do Walter Neve, enfim, que leva o crédito aqui de direção cênica. Que a gente nem falou ainda. Eu confesso que eu estranhei, João, um pouquinho, logo no começo, quando se tem uma situação em que fica todo mundo em cena parado, né, enquanto que está se cantando, eu falei, vixe, vai ser nesse esquema, né, de corão fazendo freeze, né, enquanto o solista faz, mas depois mudou, né, na verdade ficou até estranho, porque aquilo não se repetiu. Felizmente não foi. Ainda bem, né. Para resgatar uma coisa que o João falou, que a gente tinha conversado lá dentro da ópera, até os episódios menos interessantes da ópera acabaram ganhando relevo. Toda a montagem parecia ter um ritmo como um todo. Bem orgânico tudo. Muito orgânico. Eu acho que é isso. Acho que foi um espetáculo redondo, né, do começo ao fim. Eu acho que era isso que a gente estava sentindo um pouco de falta. Acho que a gente tem que lembrar, como o Irineu lembrou, das temporadas anteriores que acabaram lançando alguns cantores, ou de uma outra ópera que teve um desempenho legal, enfim, que teve um resultado mais interessante. A gente tem que lembrar, enfim, essas coisas, mas eu acho que o padrão que a gente viu hoje de qualidade, né, do início ao fim, em que todos os elementos dialogam entre si, funcionam e com qualidade, eu acho que isso estava fazendo falta para o Teatro São Pedro. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer um chorava, dar a volta por cima também. Quero ver quem dá. Vamos dar aqui a ficha técnica completa. Direção artística Júlio Medalha. Direção de produção José Roberto Walker, que, como a gente sabe, esteve muito engajado nesse processo todo. Emiliano Pataco, que a gente já falou. Walter Neve, direção cênica, né? E João Bento, direção de arte. Sim, João Bento, direção de arte. Vamos ver se essa galera se mantém para uma temporada que foi anunciada e parece que já não vai ser o que anunciaram, hein? Ah, é? Eu ouvi dizer que essa Lakmé que foi anunciada estava em risco. A Lakmé que vinha de Sófia, né? Vinha de Sófia, mas parece que a importação da Bulgária não está funcionando. Parece que Plamen Kartalov não virá, parece que Lakmé não virá. E com alguma sorte, parece que teremos um Werther do André não. Freud explica. Calma. André não. Grave! Essa é aquela que passa raspando, vamos corrigir. Então, o inconsciente que tem em você, ele traz lições, sinais, mensagens muito importantes que conscientemente você não tem consciência deles. E você é que vai fazer essa associação. E as associações não são por acaso. Existe uma razão de você estar pensando uma coisa e lembrar de outra. De quem que é? Por favor, André Heller. Nós não temos nada contra você. André Heller Lopes, eu gosto de você muito mais do que eu gosto do André. No seu espetáculo eu vou. Posso até não gostar, mas no seu eu vou. No outro eu não gosto, sim. Isso eu acho que uma coisa que é importante, que o Irineu toca numa questão aí que eu acho que é fundamental, que é o seguinte. É claro que nós saímos hoje, acho que todos nós com a sensação de que foi um bom começo para essa nova gestão do teatro, enfim, e era importante que fosse um bom começo, né? Estava todo mundo esperando. Mas eu acho que, enfim, tem todo um caminho a ser trilhado ainda aí, um caminho artístico, quer dizer, você manter esse padrão. Um título como a Lakmé ou o Werther
São títulos que trazem outras dificuldades, né? Que não Ouvimos dizer que vem um Britten aí, viu? Ah, é? Então, assim, claro que a gente, né, tem que se manter a questão artística, mas também a questão do investimento, enfim, e do incentivo mesmo à ópera. Porque a lógica, até onde vocês me corrigem se estiver errado, dessa nova gestão foi, em vez de fazer 5, 6, 7 óperas com um orçamento que é pequeno, investir melhor em cada uma, fazer um número menor de óperas, mas com mais qualidade, né? É uma lógica, acho que perfeita, enfim. Mas, e com títulos que se adaptem melhor ao teatro, né? Melhor ao teatro. Agora, 3 óperas acho que ainda é pouco, quer dizer, acho que tem que haver um investimento, acho que mais, né? E eu acho que espetáculos como o de hoje, acho que vão até ajudar o teatro a se colocar, enfim, até numa posição de exigir mais dinheiro, exigir mais financiamento, porque, enfim, vai mostrar resultado. Mas enfim, o que o Leandro está falando já da Lacmé já é uma coisa que eu não sabia disso, já é uma coisa que preocupa de alguma maneira, né? É porque aí o assunto maior, né, que enfim, teve toda a confusão aí com a gente quando a gente comentou isso, né, toda essa confusão da troca, do golpe de Estado. Então, ok, estamos vendo aí o que os novos governantes estão fazendo aí. O primeiro passo, ok, mas o problema tem que ser visto de uma forma mais globalizada, que é como que o Estado de São Paulo e a sua Secretaria da Cultura, agora também numa nova gestão, vai encarar essa questão do teatro lírico a partir de agora, inclusive com esse X que é o tal teatro de dança e balé e ópera na frente da Sala São Paulo, que por enquanto só tem gente fumando cachimbo de crack, né, e não tem mais nada ali. Então, qual é a resposta que a Secretaria vai dar a partir, inclusive, do que está acontecendo no São Pedro? Eu acho até uma coisa importante a gente ressaltar, enfim, que além do Teatro São Pedro, há outros projetos, enfim, ligados à ópera que estão sendo trabalhados, né, nesse momento. O Ópera Curta, né, que acabou de estrear também um novo espetáculo dessa série. Quem é que faz o Ópera Curta? O Kleber Papa. Não fui. Nem você. A gripe me impediu de ir. Mas eu vi desse espetáculo, no ano passado eu vi a Traviata, já havia visto a Butterfly, inclusive com o Chu ao meu lado. Foi a Butterfly que a gente viu em Santos, não foi? Ou não? Foi Carmen? Foi Butterfly. Foi a Butterfly. Carmen, Butterfly, Boêmio. Enfim. Agora, são projetos isolados, enfim. Aí. Foi comigo, João? Foi com você. Você não se lembra, nós dois na Serra? Eu me lembro. Eu só lembro do nosso jantar no Gonzaga, na Ilha Porchat. Você sabe que eles vão botar de trilha sonora pra isso, né? Você sabe, né? Mas eu acho que, enfim, há projetos isolados aí. Mas eu acho que, enfim, vamos ver, acho que o ponto de chegada, como você está colocando, é o novo teatro de dança. Na verdade é o seguinte, existe uma esquizofrenia no jeito que o governo do Estado de São Paulo trata a música, porque a gente tem um paradigma que é um paradigma para a América do Sul, que é a OSESP, uma superestrutura profissional. E a OSESP é cheia de primos pobres, entendeu? A gente, quando o pessoal, por exemplo, hoje no São Pedro deu certo, quando o pessoal dá certo, é um pouco de talento, um pouco de esforço, um pouco de sorte. Eles não têm 2% da condição. Então, o que a gente continua querendo pro São Pedro, para jazz, para banda, para Deus e o mundo, é que não precisa ter os rios de dinheiro da OSESP, né? Mas que tenha uma mínima estrutura profissional que, dentro das suas limitações, consiga replicar um pouco do que acontece lá. Fica uma coisa engraçada. Se tem um lugar que... Não, eu não quero que a OSESP piore. Vamos lá. Eu quero que equipare, né? Eu não quero que a OSESP piore. A OSESP pode continuar excelente e até melhorar. Mas os outros lugares também precisam ser dotados de estruturas minimamente profissionais. Que a gente cobra porque a gente está na defesa do público, mas a gente sabe que também tem um limite do que é possível fazer dentro de uma estrutura mambembe e capenga. O povo no São Pedro, não só hoje no Elixir, lá atrás o pessoal do São Pedro já tinha que tirar leite de pedra. Todo mundo no estado de São Paulo tem que tirar leite de pedra, à exceção do OSESP. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com tudo isso tem uma diferença, né, Irineu? Eu acho que hoje você tem isso de uma maneira mais consciente dentro do Teatro São Pedro, com a própria gestão do Instituto Pensarte, é uma UES nova, as pessoas que estão lá
elas entendem um pouco que tem que criar essa estrutura. Eu acho que tem um ponto de partida que é um pouco diferente, né? Então, eu também acredito que você tem que ter tudo, como você falou, um pouco de sorte, um pouco de talento e um pouco de dinheiro para conseguir montar as coisas, mas hoje eu acho que as pessoas já estão olhando um pouco mais na frente, né? E pensando um pouco mais em termos estruturais e de condições de produção que possam viabilizar uma temporada de mais títulos, mais a longo prazo, que você consiga ver mais adiante. Então, eu acho que essa que é a nossa expectativa, né? Por isso, desde o começo a gente está falando, eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho que, até em termos de exigência de qualidade, foi uma coisa que chegou muito bem. Agora, está claro que isso aqui é o começo de um percurso que é um grande desafio ainda, né? Acho que não pode correr o risco de falar, então resolveu, né? É isso, pronto, e vamos... Pois não é porque deu certo uma montagem do Elixir que está tudo resolvido. Agora, enfim, acho que tem que... Mas eu acho que é um pouco isso que nós falou, quer dizer, você também, para você conseguir, né, é um círculo, né? Porque você criando essa estrutura, você consegue negociar em outros termos, né? E ao negociar em outros termos, isso te ajuda a criar uma estrutura. Então, acho que é um novo ciclo, né? Que a gente espera que tenha chegado ao São Pedro. O Elixir do Amor será regra ou será exceção? Sairemos das próximas óperas do Teatro São Pedro embriagados ou de ressaca? Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.